gente, tudo bom? Beleza? Abrindo aqui mais uma terça-feira, dia de jogo do Flamengo, com um vídeo informativo para você, sem pedir like, sem ficar pedindo inscrição. Você só faz isso se você quiser nesse canal. Não vou insistir com essa história não, até porque tô passando por aí os lembretes para você, tá? Com a camisa aqui do Manchester City, um time que joga um jogo de posição, que não é estático não, tá, gente? A gente vai mostrar, entre outras coisas, o porquê nesse vídeo de pré-jogo, né, de Flamengo e Goiás. Bom, é um time do Flamengo que deve ter pelo menos 3 alterações, daí pra mais, tá? O goleiro deve ser o Hugo com o Mateuzinho. Aí a primeira mudança na zaga, eu acho que ele vai jogar com o Gustavo Henrique e o Natan. O Felipe Luiz de repente será poupado, pode ser que pinte o Ramon ou o René na lateral esquerda, o Ilharão, o Thiago Maia. Aí começa a grande dúvida, né? Gerson será centralizado? Acho que pode ser. Será o 8º jogo do Gerson consecutivo, tá? De repente, Michael, Bruno Henrique e Lincoln. Porque na entrevista coletiva, após a vitória sobre o Vasco, o técnico Domenech disse que Pedro e Natan eram jogadores que estavam muito cansados. Ele poupou o Natan, mas não poupou o Pedro, que não jogou bem contra o Vasco. Então, me dá a impressão que deve entrar o Lincoln como centroavante no lugar do Pedro, que está numa fase fantástica, embora não tenha jogado bem contra o Vasco da Gama. Aqui do lado eu mostro para você a disposição tática do Flamengo ofensivamente, tá? Temos uma prancheta agora, além daquela que eu comprei, temos uma também virtual. Não só tem os números, mas a disposição dos jogadores. E agora eu trago para você a formação defensiva do time do Flamengo, como ele se defende, né? Se jogarem Gerson e Lincoln, serão esses dois aí mais à frente, tá? Com o Bruno Henrique e o Michael pelos lados. Pode ser o Vitinho também jogando pelo lado, enfim, tá? Mas esse deve ser o Flamengo na partida contra o Goiás, poupando vários jogadores, até porque o Flamengo voltará a jogar contra o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira, e depois tem o jogo fora de casa contra o Corinthians, um Corinthians desesperado, já na zona do rebaixamento, precisando vencer com o novo técnico Wagner Mancini, que era o técnico do Atlético Goianiense, quando a equipe rubro-negra de Goiás venceu o Flamengo por 3-0 naquele desastre, né? Que, por sinal, teve na zaga o time do Flamengo naquela partida, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Fiz um vídeo ao longo do feriado, vou até colocar aqui para você de novo, tá? Mostrando que o Flamengo, com Léo Pereira e Gustavo Henrique começando desde o início uma partida, essa dupla sofre 2 gols, o Flamengo, né? Mas com essa dupla em campo desde o início sofre 2 gols por jogo. Com esse número, time nenhum é campeão brasileiro. Tá bom, pessoal? Agora vamos passar também para o lado do Goiás, depois a gente fala mais aí do Flamengo. Até porque o Flamengo vai ter o Lázaro no banco de reservas, tá? O Goiás é o lanterna do Campeonato Brasileiro, é o time que tomou 25 gols, é o time mais reativo do Campeonato Brasileiro, ou seja, aquele que menos gosta da bola, né? Tem uma posse de bola inferior a 40%, um índice de posse de bola inferior a 40% do tempo. Ou seja, durante os 90 minutos, menos de 40% desse tempo a bola fica com o Goiás. É o único time entre todos que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro que tem um índice inferior a isso. Em contrapartida, é a pior defesa da competição, ou seja, não adianta muito não. Fica fechado lá atrás, rejeita a bola, joga por uma bola, mas toma gol pra caramba também o time do Goiás. Então eu vou falar aqui sobre os pontos fracos desse time, por onde o Domi já sabe que pode atacar a equipe do Goiás. Os dois laterais, o Edilson que está voltando, Edilson que foi recém-contratado, de 34 anos, aquele mesmo que passou por Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, né? Ele volta ao time, estava suspenso no jogo contra o Atlético Mineiro. E o Edilson é um dos jogadores, ele e o Caju, lateral esquerdo, são jogadores que estão ali entre os 5 que mais perdem a bola nesse time do Goiás, como mostra aí a estatística do SofaScore. Ou seja, os caras se embananam o tempo todo, né? Então o Flamengo atacando pelas pontas vai jogar em cima deles, né? E o Edilson não é, a gente vê o mapa de calor dele, particularmente um lateral que vai à linha de fundo, ele não vai, né? Então o Flamengo aí tem um caminho aberto para atacar, né? Colocando o Bruno Henrique ali em cima do Edilson, o Michael, o Vitinho em cima do Caju no lado esquerdo. Caju, lateral que foi revelado pelo time do Santos, jogou em Portugal e voltou para o futebol brasileiro para jogar no Goiás. É uma boa opção de ataque para o time do Flamengo, tá? O Goiás já não tem o Rafael Vaz, né? Que foi jogar no futebol do Catar. De nada saudosa memória para o torcedor do Flamengo.
Eu era um dos que pegavam no pé. Eu detestava aquela zaga do Flamengo formada por Rafael Vaz e o Hever, tá? Eu não gostava daquela zaga. É claro que a gente olhando hoje, olha para trás, principalmente com a zaga, com o Rodrigo Caio e Pablo Mari, fala, caramba, 3 anos atrás a zaga era Hever e Rafael Vaz, né? Mas eu definitivamente não gostava. Às vezes o Rafael Vaz achava que baixava o Aldair nele, o Domingos da Guia, né? E convenhamos, né? Categoria bem distante disso, a do zagueiro, que era do Goiás e agora está no Catar. No meio-campo, acho interessante prestar atenção em 2 jogadores do Goiás, tá? O Daniel Bessa, que é o cara do passe, né? O cara que dá mais passes para finalizações nesse time do Goiás, e o Shailon. Shailon que jogou 2 vezes só, acabou de chegar ao time do Goiás, tem 23 anos, veio do São Paulo por empréstimo. Shailon jogou pouco na partida contra o Fluminense e já jogou como titular no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, certamente será titular nessa partida com o Flamengo. Um canhoto, tá? Que joga muito pelos lados do campo, é bom ficar atento com ele. Jogador daqueles revelados pelo São Paulo que não deu certo, tá? Então ele é emprestado o tempo todo, tal, mas é importante ficar de olho nele. O Vinícius, atacante, que vai jogar ao lado do Rafael Moura, que é o principal jogador desse time ainda, aos 37 anos, né? E o pessoal até comentou aqui, falando, não, o ponto forte do Goiás é o Rafael Moura, ele sempre faz gol contra o Flamengo, ele tem 12 gols em 26, perdão, 12 e 26, jogando contra o Flamengo. É quase um gol a cada 2 jogos. De fato, é uma estatística que incomoda o torcedor do Flamengo, né? E aqui, se eu for falar por todos os clubes, por onde atuou, pelos quais atuou o Rafael Moura, eu vou ficar aqui até amanhã, né? Então, não precisa disso. Mas é um jogador que, de certa forma, ele tem ali digamos, uma estrela contra o Flamengo, né? Voltando na estatística, 12 gols em 26 jogos, um gol a cada 2 jogos, praticamente, né? Que é bastante. Mas, então é isso, o retrato do time do Goiás é esse, né? O Flamengo, como eu disse, tendo no banco o Lázaro, muita gente perguntando se o PP pode ser utilizado. O PP não foi muito utilizado, né? Nem pelo Domi, nem pelo Jorge Jesus. Então eu acho muito improvável que ele tenha uma chance desde o início nesse time do Flamengo. E vejamos como esse time vai se comportar sem o Diego. Tá? O Diego é um jogador que eu acho um bom reserva, mas é um jogador que quebra muito o ritmo do time. Contra o Vasco ele quebrou muito o ritmo do time, deu passes errados, finaliza, perde gols, né? Perdeu um gol contra o Sport, por exemplo, que o Felipe Luiz o deixou na cara do gol. É um jogador que tem dificuldades, várias dificuldades, irrita um pouco o torcedor, né? Contra o Vasco ele recebia a bola, dava uma voltinha, passava para o lado, passava para trás, muitas vezes jogava, recomeçava lá atrás, né? Então é isso. Bom, o Flamengo é favorito contra o Goiás? Claro que é, mas vai ser um jogo de paciência, como foi o jogo contra o Sport e como foi o jogo contra o Vasco da Gama. Vai pegar um time fechadinho e assim vai ser, aliás, essa sequência do Flamengo nessa semana. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela moral, um abração, tchau, tchau.